Fala galera, beleza? Tranquilo? Eu sou o Edson, o seu professor de filosofia, e eu tô aqui hoje para dar continuidade ao nosso bate-papo sobre filosofia helenista, beleza pessoal? Então, na semana passada, na última videoaula, eu falei com vocês sobre o epicurismo e o estoicismo, certo? Então hoje nós vamos dar continuidade e eu vou começar falando sobre o ceticismo, pessoal, tá bom? O ceticismo, para a gente entender, a gente tem que falar em Pirro de Élida, né? Pirro de Élida foi um dos filósofos céticos, né? E, para ser bem mais exato, Pirro de Élida esteve ali junto com Alexandre o Grande durante a expansão, as diversas conquistas do Império de Alexandre, certo? Então ele teve muito contato com muitas culturas diferentes e pôde perceber as diferenças entre essas culturas. Tanto a diferença entre uma cultura e outra, como a diferença entre essas outras culturas em relação aos gregos, por exemplo, né? Então ele pôde perceber uma certa relatividade entre os termos, entre os entendimentos, os padrões, os costumes dessas culturas. E ele vai falar especificamente na suspensão do juízo, né? Ou seja, tudo é preciso suspender os juízos de valores, tudo é relativo, tudo é duvidoso, tá bom? Para os céticos, né? Não é possível você estabelecer um juízo de valor definido, pronto, a respeito das coisas, porque tudo vai ser passível de mudança, de questionamento. Tudo vai ser relativo aí ao seu tempo, ao seu local, né? Isso se aproxima, galera, muito aí dos filósofos sofistas. Lembra dos sofistas que já falamos lá atrás? Pois é, os céticos se aproximam bastante dos sofistas nesse sentido, da relativização das coisas, né? Não existir uma verdade pronta, não existir ali um único juízo de valor, né? Imutável, né? Como diria Platão, né? Como que existe uma verdade absoluta, mas pelo contrário, né? Eles vão afirmar justamente essa relatividade. É preciso duvidar do que está posto, né? Só que diferente dos sofistas, né? Ele não vai entender que o homem é o centro de tudo isso, né? Muito pelo contrário, eles vão até duvidar dessa premissa também dos sofistas, porque eles vão observar nesse contato com outras culturas que, na verdade, nessas outras culturas diversas, o homem não é o centro das coisas. Muito pelo contrário, eles vão observar muitas justificativas religiosas e diferenças nessas justificativas religiosas, mas que elas explicam ali, buscam pelo menos explicar, né, esses costumes, esses padrões que são diferentes dos gregos e são diferentes entre si, né? Então, baseado nisso, eles vão trabalhar em cima dessa premissa de que tudo é relativo, né? De que tudo é duvidoso, tudo é passível de ser questionado. Beleza, galera? Tranquilo? Então, galera, vamos falar também sobre o cinismo, né? Os cínicos, né? Ou seja, os filósofos aí que vão buscar uma simplicidade, né? Eles não vão ser filósofos sem escrúpulos, nada disso como a gente entende a palavra cínico na modernidade, não, tá bom? Naquele momento, o cinismo significava ter a vida mais pura possível, a vida mais singela. A simplicidade era o norte, deveria ser o norte de toda a vida e conduta humana, tá bom? Esse era o significado de cinismo, tá bom, galera? E pra gente falar de cinismo, a gente fala logo em Diógenes, né? Diógenes foi um grande exemplo aí desse cinismo grego, tá bom? Helenístico, digamos assim. Por quê, né? Porque para o Diógenes, né, tem que, assim como para os cínicos de maneira geral, eles vão falar na autarquia, galera. O que é a autarquia? É a eu ia falar insuficiência, nada a ver. É autossuficiência, tá? A autarquia em grego é autossuficiência, ou seja, você tem que levar uma vida
que se regule por si só, uma vida que seja autossuficiente, que seja uma vida capaz de romper totalmente com os padrões e convenções morais e sociais, tá bom? Do teu tempo, da tua sociedade. É o rompimento total com as convenções sociais, tá? Para você ter uma ideia, eu costumo dizer que o Diógenes era o Chaves de hoje em dia, né? Ou que o Chaves era o Diógenes da Grécia Antiga. Porque, na verdade, o Diógenes, né, reza a história de que o Diógenes vivia num barril. Diógenes vivia num barril, né? Para se desprender totalmente dessas convenções morais e sociais. Ele vivia a vida pura e simples da maior forma possível. E ele morava dentro de um barril. Tá aí, né? Tá aí a inspiração pro Chaves, olha só. Mas a gente sabe aí que o Chaves não morava no barril, na final de contas, né? Só que o Diógenes morava no barril com essa busca dessa simplicidade, dessa pureza de vida, né? E ele dizia que esse rompimento com as condutas morais e sociais que devia acontecer, devia fazer com que o homem vivesse da maneira mais natural possível, né? Desprendendo-se das convenções e assumindo um compromisso com a naturalidade. Ou seja, tudo que fosse natural, tudo que fosse comum de ser feito, deveria ser feito ao público, deveria ser feito em qualquer coisa. Portanto, se ele quisesse fazer coisas de primeira necessidade, urinar, defecar, ele poderia fazer isso em qualquer lugar, sob os olhos de qualquer pessoa, de quaisquer pessoas, né? Porque aquilo era uma coisa natural. E por ser natural, ele deveria agir com naturalidade, deveria simplesmente fazer, desenvolver, né? Independente de se aquilo fosse entendido como um ato moral ou imoral ou amoral, né? Independente disso, aquilo deveria ser feito, porque para ele aquilo era um processo natural, e sendo natural, sendo de natureza humana, deveria ser desenvolvido desprendendo-se das convenções morais. Ou seja, se a sociedade entendia que aquilo era um ato imoral, para Diógenes não era, para os cínicos não era, tá bom? Então isso não quer dizer que os cínicos são debochados ou são inescrupulosos, como a gente entende hoje, não. Mas eles dizem que a vida deve se aproximar dessa pureza, dessa simplicidade total, tá bom? Desse rompimento total com as convenções, com os padrões morais e sociais. Beleza, galera? Então, pessoal, a gente também precisa entender um pouquinho aí sobre o neoplatonismo, né? Olha só, tudo aquilo que a gente atribui essa prefixação de neo já significa novo, né? E platonismo acho que fica evidente para vocês que está falando em Platão, né? Então, neoplatonismo seria ali o novo platonismo, né? Então, na verdade, o neoplatonismo não tem nada a ver com Platão, mas baseiam-se, né? Os filósofos neoplatonistas vão se basear um pouco em Platão. Na verdade, os filósofos neoplatonistas, eles vão utilizar de Platão, Parmênides, um pouco dos céticos que eu falei anteriormente, né? Eles vão ali fazer uma grande mistura, né? Um grande mix desses camaradas aí que a gente já viu, tá bom? Pegando um pouco ali do de Parmênides, né? Do elemento de Parmênides, pegando um pouco ali da dualidade platônica, da teoria das ideias, e também dessa relativização do que os céticos trazem pra gente, como a gente já falou, certo? Então, para os neoplatônicos, né, existe uma unidade, né? Existe um elemento uno, né, que seria uma inteligência primordial no mundo, tá? Essa inteligência seria uma luz, né? Eles associam a ideia da luz divina, ou seja, existe uma inteligência divina que é superior, que nós não alcançamos, né? E por não alcançar, vivemos apenas os reflexos dessa luz, né? É como os céticos diziam, tudo é relativo, tudo é duvidoso. Não podemos dizer que existe uma só verdade, né? Que existe uma certeza, uma verdade concreta, porque nós entendemos as coisas como elas nos parecem ser, né? E não na sua essência de fato, né? Tudo é relativizado pelos céticos. E os neoplatônicos trazem à tona essa reflexão,
né? Nós não alcançamos esse conhecimento porque esse uno está num patamar divino. É como se basicamente, né, houvesse ali uma inteligência do elemento uno, né? Depois essa inteligência ela gerasse um reflexo que seria o mundo inteligível, e o mundo inteligível se reproduzisse no mundo sensível, né? Trazendo um pouco aí da teoria das ideias, do dualismo platônico, tá bom? Então o neoplatonismo ele traz essa revisitação da teoria platônica, mas com algumas modificações. E claro, existe uma distância bem grande, né, temporalmente falando, cronologicamente falando, entre Platão e os neoplatônicos, tá bom? Boa parte dos neoplatônicos aí vão estar aí entre o final ali do período antes de Cristo e o início do período depois de Cristo, né? Já até pegando ali um pouco do início da era cristã, né? Como a gente chama na nossa divisão cronológica do tempo, certo? Então, há uma distância temporal muito grande aí para Platão, nesse sentido. Mas há uma revisitação da teoria platônica, dentro de um mix ali, pegando um pouco de Parmênides, que Platão já bebia um pouco da fonte de Parmênides, né? Mas pegando um pouco ali de Parmênides também e bebendo da fonte do ceticismo, tá bom? Um dos filósofos aí, cristãos, que vão fundamentar o cristianismo, né? E vão ser totalmente, assim, fundamentalmente baseados nos neoplatônicos, é o Santo Agostinho, tá bom? Que aí a gente precisa entender um pouco da teoria da luz divina que o Santo Agostinho fundamenta. Então é isso, pessoal, assim... a gente vai falar de Santo Agostinho na próxima videoaula, que a gente vai explorar um pouquinho mais esse novo conteúdo, tá bom? Mas basicamente o Santo Agostinho bebe nessa fonte neoplatônica, né? Nesse uno dessa inteligência divina, né? Para justificar aí a existência de um Deus supremo, né? De uma realidade suprema que nós não alcançamos, né? Que essa luz divina que ilumina toda a vida humana, enfim. Ele vai trabalhar muito dentro dessa ideia do neoplatonismo, dentro do dualismo platônico, tá bom? Mas isso aí a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Vamos ficar aqui então com a filosofia helenista, tá bom? O que a gente estudou hoje aí do ceticismo, o cinismo e o neoplatonismo, tá bom, galera? Então concentra aí, beleza? Estuda aí, reforça, se tiver qualquer dúvida, me procura, tá bom? Fica tranquilo, eu tô aqui para te ajudar, para facilitar esse processo para vocês, tá bom? E ó, claro, não esquece aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá bom? Compartilhar os vídeos com os amigos. Façam isso que vai estar ajudando o canal, vai estar ajudando os colegas que querem estudar, vai estar fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? É isso, tamo junto, tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Não esquece, galera, fique em casa, tá? Proteja-se.